Muita paz a todos. Os grandes servidores, inspirados nos evangelhos de São Mateus, São Marcos e São Lucas. Antes de iniciarmos, solicitamos ao amigo que nos recolhe, se possível, compartilhar o vídeo e nos ajudar à divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo cristão. Houve entre os apóstolos uma contenda, uma disputa verbal em respeito qual deles é o maior. Jesus, pesando-lhe as ações, lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade os chamam de benfeitores. Vós, porém, não sereis assim, mas o maior entre vós seja como o mais jovem, o mais humilde, o mais pequenino. E o que comanda, ou seja, o que dá o exemplo, o que guia, seja o vosso servo. O maior é o que serve. No meio de vós, disse Jesus, sou como aquele que serve, e que aquele que serve não espera em ser servido. Eram as palavras do Filho de Deus, que muito amou e apagou a própria luz para se fazer humilde entre os homens. André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, página 152, editora FEB, segunda edição especial, nos ensina: a compaixão é filha do amor. Desejará sempre o braço que salva, mas a justiça é filha da lei e não prescinde a ação que retifica. Já Emmanuel, na obra Fonte Viva, página 278, FEB, primeira edição, sexta impressão, nos esclarece: ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho, um caminho único, e todo dia é ocasião de semear e colher. Diante as muitas escolhas que temos, diante a turba cansada do orgulho e da corrupção, do egoísmo, famintos do pão do esclarecimento e do pão do amor, retornemos à palavra de Jesus quando Cristo nos diz em Marcos 6,37: dá-lhes vós de comer. Naquela ocasião do ensino universal, nossa fome era do corpo, cansado, necessitado de cuidados, e ainda hoje temos fome. É a fome da união, famintos de amparo emocional, de compreensão, é a fome da saúde. Se não contamos ainda com o fortalecimento necessário para nos defrontar com o espelho de nosso passado. A esperança não deve evanescer, não deve se perder, ainda que soframos o desgaste emocional. É a fome da verdade, se somos cercados pela mentira. Mas diante de tudo isso, diante o medo de um coronavírus, diante o medo da corrupção, diante o medo da falta de recursos pela sobrevivência, diante o medo de lidar com as más inclinações nossas e alheias,
É preciso manter a serenidade. É necessário confiar no amor de Deus, em saber aguardar na falta e suportar sem queixumes. O Evangelho nos alimenta com a boa nova do Cristo. E o Cristo de Deus é o grande servidor, e Ele nos ensina e nos convida que para servir precisamos nos fazer pequenos entre os homens. Com esta reflexão, permanece então um chamado de amor a todo aquele que escuta, que sensibiliza e que sente. Senhor Deus, apaga-nos, Senhor, todo brilho fato de orgulho, de egoísmo e de vaidade. Cerra-nos a altivez, para que se abra em nosso íntimo a claridade da humildade, a simplicidade, o toque sereno do amor. Ensina-nos, Senhor, que para servir precisamos ser humildes, pois humildes realmente somos diante o infinito universal. Como entender, Senhor, quando nos dói a dor na alma, se nem mesmo nos entendemos na matéria ainda entre os homens? Dá-nos compreensão e entendimento, caridade e alento, para que possamos lenir o sofrimento de nossos semelhantes e aplacar, Senhor, as dores que trazemos nas reentrâncias do Espírito. Hoje, ontem e amanhã estão interligados. A via da vida é uma fila única, e nela todos damos as mãos na eterna solidariedade, na eterna lei de amor. Faz-nos mais fortes, Senhor, e gratos por nos dar hoje a oportunidade de te servir. Ontem trazemos tantos erros, tantas mazelas morais e espirituais. Se nos envergonhamos do passado, que hoje tenhamos a dignidade de pedir-te acertar no presente e olhar melhor, com mais carinho para o futuro. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas e ensina-nos a perdoar a quem nos devem. As dívidas do plano físico, as dívidas do plano espiritual, as dívidas da matéria, a dívida moral. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ressarcir o nosso passado em culpa, em amar, em pedir desculpa. Obrigado pelo dom da vida, pela família, por aquele que nos recolhe. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, senhores. Muita paz a todos. Roberge Filho, do Amigo Espiritual.